Glória a Deus. O Espírito de Deus está conosco. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Lá no capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 10. Vamos tratar este texto nesta noite, que fala, amém, a respeito de nós sermos casa espiritual edificada em Cristo Jesus. Nós somos casa espiritual edificada em Cristo Jesus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10. Amém? 1 Pedro está lá no final do Novo Testamento já. Se você tiver aí dificuldade, você vai lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, amém? Aí você vai voltando de Apocalipse, você vai ter Judas. Depois de Judas, você vai ter ali as epístolas, né, de João, amém? Judas, aí você vai ter as epístolas de João, primeira, segunda e terceira epístola de João, e aí você voltando, você vai ter a segunda epístola de Pedro e a primeira epístola de Pedro, tá certo? Então tá fácil de encontrar aí, capítulo 2, do verso 1 ao 10, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Irmãos, quero fazer algumas considerações antes aqui de nós discorrermos no texto, amém? Pelo seguinte, nós precisamos entender que a nossa fé, ela não pode estar baseada apenas em receber os benefícios dessa vida, mas principalmente na esperança de que Cristo nos perdoou e nele nós temos paz com Deus,
para recebermos a vida eterna. Isso tem que estar gravado no nosso coração, porque é neste tempo que isso nos consolará diante das nossas percas. Precisamos amadurecer o nosso pensamento quanto ao chamado de Deus em nossa vida. Dessa forma, nós teremos mais condições de entendermos o sofrimento por causa do Evangelho, o motivo pelo qual devemos buscar viver de maneira santa e irrepreensível diante de Deus. Outra coisa que precisa ficar muito claro em nossa mente, nosso coração, é que nós nascemos do pecado. Nós viemos da natureza do pecado. Nós estávamos vivendo em trevas perante Deus. Mas Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, revelando o seu Filho Jesus Cristo a nós. Isso fica muito claro em João, capítulo 15, no verso 16, quando Jesus vai dizer ali que não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Foi Ele quem abriu os nossos olhos espirituais e nos colocou na posição de filhos, de co-herdeiros do seu reino. Dessa forma, se compreendermos isso como a vontade de Deus para nós, nós precisamos fortalecer o nosso coração e o nosso espírito através da sua palavra. Neste tempo de crise e de dor, é a palavra que nos consolará. Ela nos conduzirá ao entendimento de que nós somos o templo, a morada, a casa espiritual de Deus, que somos o sacerdócio de Deus, e que dos quais devemos apresentar a Ele perfeita adoração, de gratidão, de louvor, e que nós somos o seu povo escolhido para a vida eterna, para a eternidade. A vontade de Deus é que saiamos do leite materno, ou seja, dos rudimentos básicos da fé e alcancemos a maturidade de Cristo, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 4, do verso 13 ao 15, que vai falar da maturidade espiritual daqueles que foram chamados por Ele. Sua vontade é que possamos conhecê-lo e buscá-lo, como a corça anseia pelas águas, que nós tenhamos sede, fome da sua palavra e de conhecê-lo mais e mais em nossa vida. Que tenhamos o desejo de aprofundar o nosso saber em quem é esse Pai amoroso e misericordioso que não leva e não levou em consideração as nossas transgressões e o nosso pecado que ofendia a Ele. Se buscarmos crescer na palavra, ela nos fortalecerá e nos dará um entendimento para o que é santo, para o que é profano, para aquilo que agrada a Deus e para aquilo que nos afasta e que ofende a Ele. Nos dará um entendimento quanto à sua santidade e o quanto ela é contrária a esse mundo de pecados. E ela mesmo nos consolará e nos dará o entendimento diante destes sofrimentos que nós estamos vivendo e das perseguições que a vida pode nos reservar. É através da palavra de Deus, através de nós entendermos que nós somos casa espiritual de Deus neste tempo e que o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós. E Pedro, quando escreve essa carta, irmãos, entrando aqui na palavra, Pedro vai escrever essa carta e encorajar aos crentes que estavam sendo perseguidos naquele tempo, aleluia, e que estavam ali precisando de uma palavra para permanecerem firmes na fé, diante das perseguições que havia em Roma em sua época. Aleluia. Pedro vai trazer aqui, neste capítulo de número 2, o entendimento de que nós, eu, você, que servimos a Deus, somos a casa, somos o sacerdote, aleluia, de Deus neste tempo.
e que nós precisamos voltar a Deus, retribuindo a Ele em adoração, em louvor, em serviço, em gratidão a tudo aquilo que Ele fez pela nossa vida. Glória a Deus. Pedro vai começar dizendo àqueles irmãos: despojando-vos de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai como crianças, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Aleluia. O que Pedro está chamando a atenção para nós e para aqueles irmãos de sua época, pois Pedro estava escrevendo aos judeus perseguidos que haviam recebido a palavra de Deus, que haviam se convertido, aos irmãos que estavam em diversas áreas ali, na Ásia, na Bitínia, que estavam espalhados na Galácia, que estavam espalhados pela Capadócia, que estavam espalhados por diversas cidades ali, e Pedro vai encorajar a estes irmãos, aleluia, a nós nos fortalecermos, a nós nos despirmos, ou seja, a nós tirarmos tudo o que não nos convém, toda a maldade que está sobre a nossa vida, a nós nos despirmos de toda maledicência, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que afronta a Deus, de tudo aquilo que não louva a Deus, de tudo aquilo que ofende a Deus, de tudo aquilo que outrora no mundo nós praticávamos como ímpios, como gentios, que não conhecíamos a Cristo, mas que agora que recebemos a palavra de Deus, mas agora que fomos convertidos através da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, nós devemos despir de tudo isso, tirar tudo isso da nossa vida, e como criança que deseja o leite materno de sua mãe, nós também devemos desejar, nós devemos também ansiar pela palavra de Deus, para fortalecer o nosso coração, para fortalecer a nossa fé, para nos fazer maduros diante, aleluia, da fé. Nós devemos ansiar por um crescimento que nos produzirá a salvação. Nós devemos ansiar por um crescimento que nos gerará transformação de vida. Nós devemos ansiar, desejar por este alimento espiritual que irá curar as nossas feridas da alma. Nós devemos desejar por este leite, aleluia, espiritual, que irá fortalecer a nossa fé e a nossa vida diante de muitas tribulações e adversidades que nós temos passado e que vamos enfrentar ainda. Aleluia. É o que Jesus fala sobre os dois fundamentos. Jesus vai dizer em Mateus, vai dizer nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus vai dizer a respeito dos fundamentos, que o homem prudente, o homem que tem fundamentado a sua vida na palavra, no reino de Deus, é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre esta pedra angular, a qual Pedro está falando aqui, que é Ele, o próprio Cristo, que edifica a sua vida em Cristo. E quando vêm as tempestades, e quando vêm, aleluia, os vendavais da vida, esta casa, ela não vai à ruína, porque ela está posta sobre bons fundamentos. Mas a casa que está posta sobre areia, sobre algo supérfluo, a casa que não tem bons fundamentos, que não foi bem preparada, esta casa vai perecer, ela vai cair. E Jesus está falando a respeito disso, a qual Pedro também vem trazer aqui para nós, a respeito de sermos casa espiritual de Deus, a nossa edificação no Senhor. A maturidade, irmãos, ela vai ser medida com a semelhança de nós alcançarmos a Cristo. Efésios capítulo 4, do 13 ao 15, vai falar a respeito
desta maturidade que nós temos que alcançar em Cristo. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia, eu vou ler com você, para que a gente possa aqui acompanhar a palavra. Efésios 4, do 13 ao 15, vai dizer assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! É através deste leite materno, a qual Pedro está dizendo aqui que é a palavra de Deus, que nós vamos fortalecer a nossa vida e vamos ganhar forma, vamos ganhar estrutura, vamos ganhar força, vamos crescer, vamos amadurecer, até nós alcançarmos a estatura de um varão perfeito, a estatura de Cristo, a semelhança de Cristo. E esta maturidade, meus irmãos, ela não é alcançada de outra maneira, senão através da palavra de Deus. Não tem como eu alcançar a maturidade de Cristo, irmãos, de outra forma a não ser pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus, irmãos, que nós somos libertos das nossas prisões, da mente, do corpo, da alma. É pela palavra de Deus, irmãos, que nós somos libertos do engano. E Jesus fala lá em João: e conhecereis a verdade vos libertará. É pela verdade da palavra de Deus que nós vamos sendo libertos dos enganos desta vida e vamos ganhando conhecimento, vamos abrindo os nossos olhos, vamos abrindo o nosso entendimento, vamos crescendo em experiência, em maturidade, e vamos ganhando força, aleluia, e estrutura, para alcançarmos a maturidade, que é medida à semelhança de Cristo, conforme Efésios 4, do 13 ao 15, quando Paulo nos orienta. Então, uma das coisas, irmãos, é que nós precisamos fazer é despojar do mundo, e desejar ardentemente, como criança, né? Toda mãe sabe, como quando a criança está com fome, e ela procura, né, ali o peito da sua mãe, que é consolador, e ela procura ali, ansiosamente, ardentemente, desejando mamar, desejando sugar, desejando se alimentar, desejando se saciar naquele leite materno. Assim nós, irmãos, precisamos procurar a palavra de Deus, precisamos procurar a Cristo, precisamos procurar o Senhor da mesma maneira. Isaías, lá no capítulo de número 55, ele vai dizer: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai o teu nome enquanto se pode achar. Aleluia! Louvado seja Deus. E Pedro vai continuar aqui dizendo, irmãos, aleluia. Chegando no capítulo 4, no verso 4, diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Pedro, irmãos, vai fazer uma referência a Jesus como a pedra angular, como a rocha que os construtores rejeitaram. Pedro vai fazer a referência a Cristo, irmãos, usando, aleluia, um texto lá do Antigo Testamento, de Isaías, capítulo de número
Isaías capítulo de número 8 e verso 14, e Isaías capítulo de número 28 e verso 16, a qual o Senhor disse que restauraria Israel sobre esta rocha, sobre esta pedra, e edificaria Israel sobre esta rocha novamente, fortaleceria o seu povo sobre esta rocha, aleluia. E para nós entendermos melhor isso, irmãos, nos tempos antigos, toda casa, todo muro que era edificado, colocava-se uma pedra angular como fundamento, ali para fazer a sua fundação, e sobre esta rocha grande, sobre esta pedra, edificavam-se sobre ela pedras e pedras, e iam subindo aquele muro, até que aquele muro se tornasse um muro grande, forte, e edificado para proteger as suas cidades. Mas debaixo ali havia uma pedra, uma rocha, que estava suportando aquela estrutura, e é exatamente esta referência que Pedro vai fazer lá de Isaías, dizendo que Cristo é essa pedra, que foi rejeitada por muitos, que foi rejeitada pela humanidade, que foi rejeitado pelos homens, que foi rejeitado pelo seu povo, que foi rejeitado pelos seus, mas que todos aqueles que o receberam, que o aceitaram, também se tornaram como pedras vivas diante dele, que são edificados sobre ele, e que formam através desta edificação, casa espiritual de Deus, não mais o templo como antigamente, onde habitava a arca da aliança, não mais o templo antigamente, onde os sacerdotes entravam para oferecer os seus sacrifícios, não mais o templo antigamente, onde ali o povo vinha para trazer a sua oferta alçada ao Senhor, não mais aquele templo de estruturas, de pedras, onde ali todo ano se expiava o pecado do povo, mas agora, irmãos, nós somos estas pedras, como Pedro é chamado de Petros, fragmento de rocha, esta pedra a qual o Senhor disse que iria edificar a sua igreja, que é Cristo Jesus, e nós somos pedras também que estamos sendo edificados sobre Cristo como casa espiritual, habitação de Deus, onde o Senhor faz morada em nossa vida, onde o Senhor habita através do seu Espírito Santo, e aonde nós, sendo casa espiritual, devemos oferecer a Ele, aleluia, sacrifícios de adoração, sacrifícios de louvor, sacrifícios, aleluia, de gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez pela nossa vida. Aleluia. Nos tornamos casa espiritual, não uma casa material, não uma casa, aleluia, edificada por homens, mas uma casa que foi edificada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uma casa, uma habitação onde Deus agora habita através do seu Espírito, e aonde Paulo vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo de número 6, verso 16 ao 18, que nós somos o verdadeiro templo e a morada do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita em nossos corações, em nossa vida. Aleluia. E além de casa espiritual, irmãos, nós nos tornamos também sacerdócio santo, para oferecermos a Deus sacrifícios. Aleluia. Todos nós, irmãos, que somos de Cristo, que servimos a Cristo, que recebemos a Cristo em nossos corações, nos tornamos sacerdotes diante dEle, para oferecermos a Ele, aleluia, sacrifícios de adoração, para termos acesso de igualdade imediato à presença de Deus. Aleluia, todos nós que nos tornamos sacerdotes também podemos levar as nossas orações a Deus e levar outras pessoas a receber a Cristo. Nós somos a casa espiritual e o sacerdócio santo do Senhor. Glória a Deus.
para oferecermos a Jesus, a Deus Pai, sacrifícios espirituais, não mais os sacrifícios materiais de antigamente, a qual o homem ia até a presença do sumo sacerdote ali, que era constituído para entrar no lugar santíssimo, para entrar nos átrios dos santos, para levar aquele sangue dos animais e depositar sobre a tampa do propiciatório na arca da aliança, e Deus descia naquele lugar e recebia aquele sangue, aleluia, como um sinal de que Deus estava perdoando, expiando os pecados da humanidade. Mas nós, através de Cristo Jesus, que já foi feito o sacrifício perfeito pela humanidade, não precisamos mais desses rituais. Agora, como Cristo foi o sacrifício perfeito e nos deu este acesso e nos fez como sacerdotes santos, nós temos a condição, a liberdade de nós entrarmos no lugar santíssimo e oferecermos a Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 2, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional que nós estamos fazendo aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus nos fez sacerdotes santos, casa espiritual, para oferecermos a Ele sacrifícios espirituais de louvores, de adoração, aleluia, de gratidão ao nosso Deus. Romanos 12, Paulo fala isso, sobre nós apresentarmos a nosso Deus, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Hebreus, volta um pouquinho aí, capítulo de número 13. Volta aí 2 livros, vai ter Tiago, Hebreus 13, e verso de número 15. Aleluia, a palavra de Deus também vai dizer a respeito de nós oferecermos sacrifícios a Deus de louvor, por meio, Hebreus 13, 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. Sacrifícios de bondade, de louvor, de adoração, aleluia, é o que Deus espera de nós, como casa, como templo, como sacerdotes, é o que Deus espera da nossa vida, aleluia. Deixa eu te dar uma dica, ao invés de você ficar na sua casa vendo o coronavírus, quantas mortes, o que está acontecendo nos hospitais, o que está acontecendo no rodízio de São Paulo, só vendo notícia ruim, pare um momento da sua vida para oferecer a Deus sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração. Pare um momento para você, aleluia, preparar a sua casa espiritual, habitação do Espírito Santo, para que Ele se agrade do lugar onde Ele habita, e Ele possa encontrar um verdadeiro adorador aí, ele possa encontrar alguém que o louve, que o bendiga, que o exalte, e pode ter certeza que Deus é um Deus de troca, aleluia. Quando você adora aqui, quando você leva aos céus a adoração, Ele desce com a tua presença, Ele desce com o teu consolo, Ele desce com a tua paz, Ele responde com a tua alegria, Ele responde, aleluia, com o teu, aleluia, com o teu consolo em nossos corações. Glória a Deus. Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. Porque ele vai dizer, ó, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, de quem nela crer de modo nenhum será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Aleluia, irmãos. Não tem nada que se compare a Cristo em nossa vida. Enquanto muitos rejeitaram esta pedra angular, qual Pedro faz referência lá de Isaías, capítulo de número 28, verso 16, e capítulo 8 e 14, verso 14, qual ele faz referência a esta pedra
que o Senhor colocaria em Israel para a edificação do seu povo. Seria o Israel de Deus, edificado sobre esta pedra, que é Cristo, e ninguém iria ser envergonhado, e ninguém iria ser destruído, porque ela seria o fundamento, a estrutura de todo aquele que está edificado sobre ela. Aleluia. Mas para os descrentes, ele é apenas uma pedra que foram rejeitada pelos construtores, e se tornou também uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aqui Pedro, irmãos, além de dizer que Jesus é a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, que Jesus é a pedra que foi fundamentada para edificar Israel e a sua igreja hoje. Porque lá no Antigo Testamento, Deus edificou um povo, Deus edificou uma nação como sendo o seu povo, a nação escolhida de Deus, Israel, o povo escolhido de Deus. Desde a promessa de Abraão, lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, capítulo de número 13, lá em Êxodo, Deus vai falar que Deus escolheu para si um povo, e que sobre este povo Deus iria edificar. Aleluia, e Isaías vem falar que Deus ia colocar uma pedra, aleluia, sobre fundamento deste povo, e sobre esta pedra ele edificaria novamente a sua nação Israel. E Pedro está fazendo esta referência a Israel de Deus no Antigo Testamento, e agora a sua igreja, a igreja que somos nós, a igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que nós somos edificados sobre esta pedra como edifício de Deus, como casa de Deus, como templo e morada do seu Espírito, para oferecermos a Ele sacrifícios de louvor. Aleluia. E essa principal pedra que foi edificada, que é Cristo, a qual os construtores rejeitaram, se tornou pedra de ofensa, pedra de tropeço. Ela, aleluia, irmãos, é a que tem feito a muitos se desvirtuarem, a muitos se perderem, ela que tem feito a muitos serem enganados, ela que tem feito muitos, aleluia, tropeçarem, caírem, ela que tem feito a muitos entrarem em contradições, ela que tem feito a muitos, aleluia, enganarem uns aos outros. Ou seja, Deus, através da sua soberania, permitiu também que muitos homens tropeçassem sobre Cristo, caíssem sobre Cristo, para que Deus pudesse revelar quem é o seu povo, mostrar a sua misericórdia, e mostrar quem são aqueles que estão fundamentados e edificados sobre esta pedra. Deus demonstra aqui que Deus tem soberania, como ele diz em João, capítulo 15, verso 16. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós. É por isso que eu falo, irmãos, lá no início da nossa introdução, aleluia, que nós precisamos saber, aleluia, que nós não podemos pedir de Cristo somente os benefícios dessa vida, mas que principalmente nós precisamos ter em Cristo a certeza de que Ele nos perdoou, que Ele nos chamou, que Ele nos tirou das trevas que nós estávamos e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, revelando a nós o seu Filho e nos fazendo coerdeiros do seu reino. Aleluia. Não tem privilégio maior do que esse, irmãos. E ele vai dizer, aleluia, no verso de número 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só a condição que Deus coloca a nossa vida. Vós, porém, aleluia, irmãos,
Esta é a posição dos escolhidos de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos templo de Deus. Nós somos a morada do Teu Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus disse que não faria mais para si templo feito por mãos humanas, mas que Ele habitaria com seu Espírito no homem. É o Espírito Santo de Deus que mora em nós. E Pedro está dizendo, olha, vocês sois a raça eleita, ou seja, o povo que Deus elegeu para si, o povo que Deus chamou lá do pecado, da morte. Sabe por quê, irmãos? Porque em Adão toda a humanidade diante de Deus está morta para oferecer qualquer sacrifício de adoração. Mas é Deus quem chama, quem regenera, é Deus quem ilumina, é Deus quem traz este homem ao entendimento da salvação, a Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus, através da regeneração que Deus faz no homem, Ele torna este homem casa espiritual, sacerdócio santo, morada de Deus, para que este homem possa retribuir a Ele em sacrifícios de adoração, de louvor, de glórias ao Teu nome. Aleluia. Sacerdócio real, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Pô, agora Pedro vai mudar um pouco a metáfora da pedra, de que nós somos pedras vivas também, edificados sobre uma pedra angular, uma rocha, e sobre esta rocha que nós somos edificados, nos tornamos edifícios e casa de Deus. Mas agora Pedro vai mudar esta metáfora para nação santa, para sacerdócio real, para povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, nós não somos apenas pedras vivas de um templo edificado de Deus, mas nós somos muito mais do que pedras que edificam um templo. Nós somos, aleluia, os sacerdotes que servem no templo de Deus, que foram escolhidos para dar a Deus a devida adoração, o devido louvor, para levar a Deus o sacrifício perfeito e agradável de louvor às suas narinas. Nós somos o povo a qual Deus escolheu para que possamos testemunhar, para que possamos levar a sua palavra, para que possamos demonstrar, aleluia, as obras que o Senhor tem feito em toda a humanidade. Nos tornamos sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Naquele tempo, irmãos, do Antigo Testamento, só os sacerdotes entravam na presença de Deus. E os levitas que iam ali para limpar, depois do sacrifício, o lugar santíssimo. Os levitas que eram escolhidos para limpar o lugar santíssimo, ali para o próximo evento. Naquele tempo, somente um sumo sacerdote escolhido que entrava no lugar do Santo dos Santos. E ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura e um sino, porque se ele entrasse em pecado diante da presença de Deus, ele não saía de lá vivo. Deus o fulminava ali dentro. E aquela corda e aquele sino servia para que ao cair, se caísse em pecado, os homens escutavam do outro lado de fora e puxassem ele de lá de dentro, porque nenhum outro poderia entrar no lugar que era santo. Aleluia. Naquele tempo, somente os levitas da tribo de Levi, escolhidos e consagrados a Deus, podiam conduzir a arca da aliança. Mas ninguém poderia tocar na arca da aliança se não fosse os levitas separados e escolhidos para Deus. Tanto é o episódio de Davi, que quando Davi ele quer trazer a arca da aliança para Israel, e ele vai buscar a arca da aliança, 2 homens ali, Uzá e o outro homem, que eu não me lembro o nome agora, eles
tocam na Arca da Aliança quando ela está sendo transportada num carro de boi, e a Arca da Aliança passa num buraco e vai cair, e aqueles homens tocam na Arca da Aliança, e imediatamente eles são fulminados. Aleluia, porque estava incoerente devido à ordem de Deus, como deveria ser transportada a Arca da Aliança. Então, irmãos, nós podemos perceber quão restrito era entrar na presença de Deus, quão restrito era ter intimidade, contato com Deus. Se Deus não visitasse um profeta, se Deus não visitasse, aleluia, um sacerdote, se Deus não visitasse alguém que Ele chamou para levar uma mensagem, para trazer uma revelação, para fazer algo dos propósitos de Deus, aleluia, irmãos, ninguém tinha acesso à presença de Deus. O povo esperava a mensagem vir de Deus através dos profetas, para que os profetas pudessem revelar ao povo. O povo esperava os sacerdotes nos seus períodos de festividade, de adoração, de expiação do pecado, para que tivesse uma revelação da parte de Deus. Aleluia, mas aqui agora, irmãos, no tempo da graça, nesta carta de Pedro, e no tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus nos fez sacerdotes, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus, a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer hora, e possamos agora, irmãos, apresentar a Ele sacrifício de louvor, possamos apresentar a Ele a nossa súplica. Nós temos liberdade agora, irmãos, para entrarmos diante da presença do Todo-Poderoso, no lugar do Santo dos Santos, e adorarmos a Cristo, e adorarmos a Deus, na beleza da sua santidade. Aleluia. Deus nos fez povo seu, Deus nos fez, aleluia, povo lavado, remido, escolhido, como propriedade exclusiva dEle. Ele vai dizer no 10, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus, não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Aleluia. Desde os tempos pós-exílico, Deus vem alertando a Israel, que Deus levantaria um novo Israel, e neste novo Israel que Deus levantaria, Deus incluiria a nós, os gentios. Aleluia. Deus vem sinalizando desde lá, e é por isso que Pedro vai dizer aqui, outrora vocês não eram esse povo, outrora vocês não eram dignos da misericórdia e da glória de Deus. Mas agora vós sois, porque alcanceis a misericórdia de Deus, porque Deus derramou a sua misericórdia sobre vocês, porque Deus vos fez povo escolhido para Ele, porque Deus vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, porque Deus vos fez sacerdotes, sacerdócio real, porque Deus vos escolheu como nação santa, como povo de propriedade exclusiva dEle. Outrora vocês não eram nada, não tinham direito a nada, mas agora vocês sois templo, morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E alcançastes a misericórdia do Senhor. Então agora, aleluia, irmãos, nós que outrora não éramos povo de Deus, Deus, pela sua graça e a sua misericórdia, nos enxertou nele, aleluia, nos fez também seu povo, nos fez também o seu Israel, nos fez também coerdeiros da promessa, da herança de Cristo. Deus nos ajuntou juntamente com Ele, com todos os seus filhos, assim como a galinha junta seus pintainhos para si. Deus nos chamou e nos ajuntou para que nós tornássemos também casa espiritual e sacerdócio santo de Deus, para oferecermos a Ele sacrifícios de adoração, de louvor, que são agradáveis a Deus. Aleluia. Por isso que eu falo, irmãos, que nós não devemos,
aleluia, almejar de Deus somente os benefícios dessa vida. Mas nós temos uma incumbência como casa espiritual. Nós temos uma incumbência como sacerdócio santo. Nós temos uma incumbência como povo de Deus, de oferecermos a Ele sacrifícios de adoração. E sacrifício de adoração, irmãos, não é você vir na igreja, levantar as tuas mãos e cantar 3 hinos. Sacrifícios de adoração está ligada com o seu viver. Por isso que Pedro, lá no início, ele diz: despojando-vos de toda maldade e dolo, de toda hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente o leite espiritual, o leite materno, como a criança deseja ardentemente de sua mãe. E através da palavra de Deus, através desta vida com Deus, vida de adoração, de despojamento do velho homem, de tirar a velha natureza, de nascer de novo para Deus, de viver uma vida santa, remida e agradável ao Senhor, é que nós vamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor e de adoração. Aleluia. Deus conhece a nossa estrutura e a nossa vida. Deus sabe quantos estão oferecendo a Ele sacrifícios de louvor e de adoração. Você não esteja fora dessa lista, mas que você esteja nesta lista, onde Deus tem recebido o perfeito louvor, onde Deus tem recebido a sua adoração. Aleluia. Porque mesmo nesse tempo, Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo contempla, e tudo está no controle de suas mãos. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Enquanto muitos estão fazendo, amém, suas lives, e eu não quero aqui julgar ninguém, cada um faz da maneira que acha que tem que fazer, para promover o seu nome, o seu ministério, a sua vida. Tem muitos que estão desejando fazer para promover o reino. E o coração do homem, Deus vê. É Deus quem vê. Deus sabe quem tem sido casa espiritual, quem tem sido sacerdócio santo, quem tem oferecido a Ele sacrifícios agradáveis de louvores. Porque Deus diz na sua palavra: muitos me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe. Muitos com a sua aparência se dizem adoradores, mas o seu coração está distante. Muitos dizem que me amam, mas no momento de apresentar o perfeito louvor e a perfeita adoração, onde você está? Que nós sejamos, irmãos, como Pedro tem dito na sua palavra, sacerdócio santo, casa espiritual, a fim de estarmos cientes que devemos, a tempo e a fora de tempo, oferecermos sacrifícios de louvores a Deus, porque Ele tem manifesto em nós a sua misericórdia. Ele tem manifesto em nós a sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor aqui, amém? Os irmãos do louvor, venham para cá. Que Deus guarde o nosso coração, irmãos. Que Deus guarde a nossa vida neste período que nós estamos vivendo, né? Tão esquisito por este coronavírus, por a situação que nós estamos aprendendo a viver, distantes uns dos outros. Estamos aprendendo a viver, aleluia, assim, irmãos, uma situação tão ruim, né? Que não podemos sair, não podemos visitar, não podemos abraçar, não podemos, né, compartilhar de um bom café, de uma boa conversa. Mas nós não podemos esquecer de princípios da nossa vida.
E um desses é que nós somos casa espiritual de Deus. Aleluia. Você não pode ser crente só na igreja. Você tem que ser crente em todo lugar. Você tem que ser um sacerdote de Deus em todo lugar, para oferecer a Deus a qualquer momento sacrifícios de adoração ao Senhor. Aleluia. Você não tem que ser crente somente quando Deus abençoa a sua despensa, quando Deus abençoa o seu trabalho, quando Deus presenteia a tua vida com alguma coisa material. Você tem que ser sacerdote santo na perseguição, na luta, na dor, em todo momento, porque quando Pedro está escrevendo essa carta, ele está escrevendo num período de perseguição, num período difícil da igreja, para fortalecer a fé dos irmãos, dizendo: Deus habita em vós, Deus está convosco, Deus vos chamou para ser o seu povo, para ser a sua nação santa. Deus vos escolheu como pedras vivas para serem edificadas sobre a rocha que é Cristo e se tornarem edifícios de Deus, casa espiritual de Deus, para a sua eterna habitação, para a sua morada. E o que Deus espera de nós é que nós retribuamos a Ele em gratidão, em louvores, em sacrifícios de adoração. Aleluia. Que nós sejamos, aleluia, sacerdotes, mesmo neste tempo de angústia, mesmo neste tempo de dor. Talvez, irmãos, eu sei que tem muitos que perderam seus entes queridos, muitos que perderam empregos, muitos que estão perdendo, aleluia, saúde, muitos que estão perdendo, aleluia, a sua paciência, a sua esperança. Mas lembre-se, esta palavra veio para lembrar a mim e a você: Deus nos chamou como casa espiritual, Deus nos escolheu como seu povo, como sua propriedade, Deus nos chamou como sua nação, para que nós sejamos, aleluia, o lugar de adoração a Ele, o lugar aonde nasce a esperança, o lugar aonde há uma palavra de vida, o lugar aonde Deus se manifesta pelas suas obras, pela sua revelação. Oh, aleluia. E Deus nos trará o consolo para nossa alma, Deus nos trará o alimento necessário para nossa vida. Deus cuidará da sua casa, Deus cuidará da sua morada, Deus não deixará um justo perecer, aleluia, nem a sua descendência. É Ele que vem com a sua misericórdia, é Deus. Oh, recandaraia, aleluias. É Ele que habita em nós, irmãos, é Ele que está conosco. Se fortaleça na palavra. Vós sois casa espiritual. Oh, fundamente a sua vida em Cristo, na palavra de Deus, e jamais tu será envergonhado e abalado. É Deus sobre nossa vida, é Ele quem opera em nós. Que Deus nos fortaleça, que Deus te guarde e te fortaleça. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Enquanto os irmãos vão adorar, irmãos, eu vou louvar por umas pessoas. Família Lucena, que está de luto, pela Vânias, que está com o síndrome do pânico, Luísa e família, 7 óbitos na família, meu Deus. O João, que está com Covid, o tio da Dai, pela mãe da Dai também, né, que perdeu esses dias aí seu companheiro, a Dai que perdeu seu pai. Tantas outras pessoas que compartilharam no Facebook também a morte dos seus entes queridos. Amém? Dona Mariquinha e o senhor Heleno perderam a filha e estão internados, meu Deus. Lúcio, família e filhos trabalham no hospital. O Roberto, tantas e tantas pessoas, irmãos, estão passando por essa enfermidade terrível, passando por percas, passando por essas dificuldades. E aonde nós temos que nos apoiar
e aonde que nós temos que buscar consolo, e aonde que a nossa alma será confortada, só há um lugar: em Cristo Jesus. Só uma pessoa que pode guardar o coração dessas pessoas, a mente, a vida: o Espírito Santo de Deus. É Ele, é através dEle, e é por Ele, irmãos, que são todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essas famílias, por estas pessoas, por estas vidas, Senhor. Alguns que estão enfermos, contaminados com este vírus, meu Deus, terrível, maledicêncio, por esta situação, meu Deus, de preocupação, de angústia, de tristeza. Pessoas que perderam, Senhor, os seus entes queridos. Perdoa aqui pessoas que perderam seus familiares. Senhor, consola os que choram. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, esses que estão passando por luto, esses que estão chorando a dor da separação física. Consola, meu Deus, estas famílias, meu Pai, que não tiveram nem a condição de enterrar, meu Deus, dignamente os seus entes queridos. Senhor, alcança, meu Pai, a vida dessas pessoas que estão nos hospitais, enfermas. Senhor, pelo tio da Daiane e o João, Senhor, tenha misericórdia, Pai, meu Deus, deste homem que está contaminado. Senhor, tenha misericórdia destas famílias de pessoas que estão também infectadas por este vírus, e tantos outros que estão, Senhor, ao nosso redor, que nós não temos ainda o conhecimento, que nós não temos ainda a notícia. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, os médicos, os pesquisadores, o nosso governo e em geral a nação, Senhor, para que todos possam ter sabedoria, prudência em lidar, ó Deus, com essa situação. Abençoa, Senhor, os pesquisadores, que o Senhor ilumine e permita que ache, meu Deus, uma cura desta enfermidade. Abençoa os profissionais, ó Deus, a todos que estão, Senhor, nos seus postos trabalhando. Guarda-os, ó Deus, guarda-os, Senhor. Oh, Senhor, alcança as famílias. Há tantas pessoas que pedem oração, há tantas pessoas que estão angustiadas, há tantas pessoas que estão passando, meu Deus, por problemas financeiros, pela falta do emprego, pela incerteza do amanhã, pelo medo, Senhor, pela síndrome do pânico, pela depressão e tantas outras preocupações dessa vida. A tua palavra, meu Deus, é o consolo de toda a alma. É no Senhor que nós encontramos força, é no Senhor que nós encontramos refúgio, é no Senhor que nós encontramos, ó Deus, a esperança, meu Deus, do porvir, seja nesta vida ou seja na vida eterna que nos foi preparada. Alcança, meu Deus, pela sua bondade e misericórdia a cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos,
Deus é digno de toda a honra. Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Que Deus nos abençoe, nos guarde mais uma semana. Amém. Que Deus guarde a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus fortaleça o teu coração e a tua fé. Em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos aqui presentes. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. A você que está na sua casa, um abraço forte. Amém. Receba consolo do Espírito Santo na tua vida. Receba a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que Deus guarde a tua mente, o teu coração. Amém? Tenhamos uma ótima semana, irmãos. Quarta-feira estaremos aqui mais uma vez. Amém? Para celebrar o nome do Senhor. E que você possa estar conosco, compartilhar. Amém? A nossa live. Para abençoar a vida de muitas pessoas. Obrigado. Vamos orar para nós encerrarmos. Amém? E desejo a todos uma ótima semana. E mais uma vez as mamães, feliz Dia das Mães. Deus abençoe a vida de cada um. Pai, muito obrigado por mais esta noite, por mais esta live, por mais esta oportunidade que nós temos aqui, Senhor, de cultuarmos, de oferecermos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nos traga, Senhor, esse entendimento. Somos a Tua casa, somos a Tua morada, somos o sacerdócio santo, escolhido pelo Senhor, para oferecermos a Ti sacrifícios de louvor e de adoração ao Teu nome. Abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia de nós e que logo possamos estar juntos, nos abraçarmos e celebrarmos o Teu nome, a vitória da Tua igreja, pois eu creio, Pai, que o céu não está em crise, Deus está no controle. Eu creio em milagres e tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a tua vida, que a paz de Deus esteja no seu coração, que o amor de Cristo esteja sobre você, que a paz que excede todo o entendimento esteja hoje e sempre sobre tua casa e tua família, em nome de Jesus. Boa semana, meus irmãos, um grande abraço, Deus abençoe.